Ó, aqui está uma tabela para explicar, como funcionam os operadores lógicos. Tá? Eu vou explicar então para vocês os operadores e lógico, ou lógico e operador não lógico, tá? E o que que acontece? Em algumas situações eu preciso verificar mais de uma condição, tá? Então, lá naquele caso, por exemplo, do colocar o avental caso a saia seja branca, eu estou verificando apenas uma condição. Então, se saia é clara, use o avental, tá? Mas vamos supor que eu quero verificar duas condições, tá? Eu quero verificar se a saia e a blusa são claras, tá? Eu quero utilizar o avental caso a saia e a blusa sejam claras, tá? Quando eu falo desse jeito, eu quero usar o avental se a saia e a blusa forem claras, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se a saia não for clara, então aqui o zero é falso, tá? Saia clara, falso, a saia não é clara. Blusa clara, falso. Eu vou usar o avental? Não, eu não vou usar o avental, porque saia e blusa não são claras, então é falso, não é saia clara nem blusa clara. Então a saída, falso, não vou colocar o avental, tá? Se a saia não for clara, né, então saia clara, falso, mas a blusa for clara, então blusa clara, verdadeiro. Como eu disse que eu quero usar o avental se saia clara e blusa clara, então eu não vou usar o avental, porque a saia não é clara, tá? Então, falso, verdadeiro, a saída é falso, tá? Próximo exemplo, a saia é clara, então saia clara, verdadeiro. Blusa não é clara, então blusa clara, falso. Eu vou usar o avental? Não, não vou, porque eu disse que eu quero usar o avental se a saia e a blusa forem claras, tá? Então a saída falso. Agora, se a saia clara for verdadeira, blusa clara for verdadeiro, então a saída é verdadeira, quer dizer, eu vou usar o avental, tá? Então esse é o operador lógico e, tá? A saída do operador lógico e só vai ser verdadeira se ambas as entradas forem verdadeiras, tá? Então verdadeiro e verdadeiro, saída verdadeiro, tá? Agora falso e falso, saída falso. Falso e verdadeiro, saída falso. Verdadeiro e falso, saída falso. Então, apenas verdadeiro, verdadeiro, que a saída é verdadeiro, tá? Então, eu vou escrever esse exemplo aqui pra gente, né? Se saia, se saia, desculpa, deixa eu escrever assim, se então, se saia clara, né? E aí eu vou colocar aqui mais uma condição, e blusa clara, coloque o avental, tá? Então aqui eu só vou colocar o avental, quer dizer, a saída só vai... Essas duas condições, essa composição aqui de duas condições, só vai ser verdadeiro se essa condição for verdadeiro e essa condição for verdadeiro. Então, se verdadeiro e verdadeiro, saída verdadeiro. Então, aqui na minha verificação é verdadeiro, e aí eu vou colocar o avental, tá? Mas se saia clara for falso, blusa clara verdadeiro, a composição das duas condições é falso, tá? Se saia escura, né, quer dizer, aqui é falso e aqui verdadeiro, composição falso, tá? Então não vai colocar o avental, tá? Então esse é o operador lógico e. O operador lógico ou é um pouco diferente, tá? No caso da decisão de se colocar o avental ou não, eu poderia decidir colocar o avental se a saia clara ou a blusa clara, tá? Então, nesse caso, o que que acontece? Se a saia é escura e a blusa é escura, eu não vou colocar o avental.
Se a saia é escura e a blusa é clara, então como eu disse ou, no caso de ou, um deles é verdadeiro, então eu vou colocar o avental, tá? Saída verdadeiro. Se a saia é clara e a blusa escura, como eu disse ou, um deles é verdadeiro, a saída é verdadeiro. E agora, se a saia é clara e a blusa é escura, quer dizer, como é ou, se ambos são verdadeiros, saída é verdadeiro, tá? Então, o operador ou, ele só vai ser falso quando ambas as entradas forem falsas, tá? Então, no caso do avental, eu só não vou colocar o avental se a blusa e a saia forem escuras. Eu não coloco o avental, tá? Então, esse é o operador ou lógico, tá? Então, perdão, saia clara ou blusa clara, coloque o avental, tá? Então, esse é o operador ou, tá? Então, eu vou colocar o avental sempre que um desses for verdadeiro ou ambos verdadeiros, tá? Agora, por último, tem o operador lógico não, tá? O operador lógico não, ele nega a entrada. Então, se a condição for falso, a saída do operador lógico não é verdadeiro. Se a entrada for verdadeira, a saída é falsa, tá? Não vai fazer muito sentido agora, mas vamos supor que a minha condição fosse saia escura, tá? Então, eu verificaria o seguinte, se não saia escura, coloque o avental, tá? Então, a minha verificação seria saia escura, tá? Eu quero colocar o avental apenas se a saia for clara. Então, saia escura, não saia escura, é saia clara, tá? Então, eu tô negando a minha condição. Então, se não saia escura, coloco o avental, tá? Em algumas situações, isso é útil. Então, esses são os 3 operadores lógicos, tá? Vocês já viram que o operador lógico está relacionado com o condicional, tá? Então, em geral, a gente verifica uma condição, se uma condição é verdadeira ou falsa. Então, aqui a gente está verificando uma composição de 2 condições, tá? Então, o operador lógico, ele faz ele trabalha em cima de duas condições, tá? Aqui vocês viram que a entrada do operador E, eu tenho 2 entradas e uma saída, tá? Então, eu não tenho mais de 2 entradas, tá? Se a gente quiser fazer mais de 2 entradas, a gente vai ter que compor 2 a 2, tá bom?